Eu fui demitido por algo que eu não fiz. Mas a parte mais assustadora não foi perder o emprego. Foi perceber como, em menos de 20 minutos, 3 anos de dedicação podem ser transformados em desconfiança absoluta. E o pior, como quase todo mundo aceita isso sem questionar. Era uma terça-feira comum, daquelas que passam despercebidas na memória. Céu meio nublado, trânsito normal, café amargo demais na copa. Eu lembro desses detalhes porque, quando algo grande acontece, o cérebro registra o cenário como se fosse uma cena de filme. Eu trabalhava naquela empresa havia 3 anos e 4 meses. Entrei como analista júnior e cresci rápido. Não porque puxava saco, mas porque entregava resultado. Eu era o cara que ficava até mais tarde quando precisava. O que revisava a planilha às 10 da noite. O que assumia erro coletivo para proteger o time. E talvez tenha sido exatamente por isso que eu virei o alvo perfeito. Às 10h23 da manhã, meu chat corporativo piscou. Mensagem do RH. Pode subir na sala do diretor agora? É importante. Não tinha emoji. Não tinha contexto. Quando você trabalha em empresa grande, aprende a decifrar silêncio. E aquele silêncio era pesado. Subi. O corredor parecia mais longo do que de costume. O ar-condicionado gelado demais. Quando entrei na sala, vi o diretor, meu gerente direto, alguém do jurídico e a responsável do RH com uma pasta fechada. Ninguém sorriu. Sentei. O diretor começou sem rodeios. Identificamos uma alteração grave no relatório do cliente Votex. O sistema mostra que seu login realizou a modificação. Meu login. Eu fiquei alguns segundos em silêncio. Não por culpa, mas por confusão. Perguntei que alteração. Ele explicou que um valor percentual tinha sido modificado manualmente, alterando projeções e gerando inconsistência financeira relevante. O cliente tinha notado. O jurídico complementou. O acesso foi registrado às 19h42 da última sexta-feira. Sexta-feira, eu fechei aquele relatório por volta das 17h50. Enviei a versão final às 17h58. Lembro claramente porque estava atrasado para um compromisso pessoal. Respondi imediatamente que às 19h42 eu não estava mais na empresa. Meu gerente desviou o olhar. Eu continuei explicando que saí por volta das 18h15, que inclusive tinha mensagem dele às 18h22 dizendo que revisaria o documento. O diretor interrompeu. O registro é claro. Eu senti algo diferente naquele momento. Não era nervosismo. Era a percepção de que a decisão já estava tomada antes da conversa começar. Tentei argumentar sobre possíveis falhas de sistema, sobre acesso compartilhado. Sobre o fato de que meu computador ficava desbloqueado às vezes, porque o tempo de bloqueio automático era alto. Mas a frase que veio depois definiu tudo. Precisamos preservar a empresa. Preservar a empresa. Eu queria perguntar, preservar de quem? Mas fiquei em silêncio. Em menos de 20 minutos, recebi a comunicação formal de desligamento por quebra de confiança e negligência operacional. Quebra de confiança. Essa palavra me atingiu mais do que a demissão. 3 anos resumidos a isso. Fui orientado a recolher meus pertences acompanhado pelo RH. Não comentar nada com colegas até a conclusão da investigação. Investigação que já tinha me condenado. Desci com uma caixa na mão. Olhares atravessando o corredor. Sussurros que tentavam ser discretos. Ninguém perguntou diretamente, mas todo mundo sabia que algo estava errado. Entrei no carro e fiquei ali parado por quase 15 minutos. O rádio tocava alguma música qualquer. Eu não ouvi. Minha mente só repetia uma pergunta. Como isso aconteceu? Cheguei em casa e sentei na mesa da cozinha sem tirar o sapato. Minha esposa percebeu na hora que algo estava errado. Eu entreguei a carta de desligamento sem falar nada. Ela leu. Depois me olhou. Você fez? Essa pergunta doeu mais do que qualquer coisa dita na sala do diretor. Eu respondi firme. Não. E naquele momento percebi que, quando você é acusado injustamente, precisa provar sua inocência até para quem te ama. Naquela noite, abri meu notebook pessoal. Eu sempre salvava uma cópia externa dos relatórios importantes. Mania antiga. Comparei a versão enviada por mim às 17h58 com a versão apresentada como final pelo sistema interno. O número estava diferente. A alteração tinha sido feita depois do envio original. Comecei a revisar cada detalhe da sexta-feira. Lembrei que meu gerente passou na minha sala por volta das 18h10 e perguntou se poderia revisar antes da reunião de segunda. Lembrei que eu disse que estava tudo fechado. Lembrei que ele ficou no meu computador enquanto eu guardava minhas coisas. Lembrei que saí com pressa. Segunda-feira o erro apareceu. Terça-feira fui demitido. Na manhã seguinte, mensagens começaram a chegar no meu celular. Colegas perguntando o que tinha acontecido. Alguns demonstrando apoio. Outros curiosidade. Eu respondi apenas. Houve um mal-entendido. Mas dentro de mim algo já estava diferente. Em vez de desespero, senti foco.
Abri o histórico de autenticação em 2 fatores que eu usava no sistema corporativo. Havia registro de login às 19h42, mas o AP não correspondia à minha estação de trabalho. Era outro terminal interno. Eu não era especialista em tempo inspiratório, mas sabia o suficiente para entender que alguém usou o meu usuário em outra máquina, e só uma pessoa tinha ficado depois que eu saí. Mesmo assim, eu não podia acusar sem confirmação. Passei 2 dias revisando tudo. E-mails, mensagens, registros de reunião, histórico de localização do meu celular naquela sexta-feira. Às 19h42 meu celular estava registrado em uma avenida a 12 quilômetros da empresa. Eu tinha prova de que não estava lá, mas ainda precisava provar que outra pessoa estava. Foi então que marquei um café com um amigo do setor de tempo inspiratório, fora da empresa, sem formalidade. Mostrei os prints. Ele analisou, ficou em silêncio. Depois disse algo que eu nunca vou esquecer: esse login saiu da estação do seu gerente. Meu coração acelerou. Não de raiva, de confirmação. Mas confirmação não era vitória, porque a empresa já tinha me demitido. E admitir erro custa caro para a corporação grande. Passei o fim de semana inteiro montando uma linha do tempo detalhada. Horários exatos, prints de e-mail, registro de envio, log de autenticação, localização do celular, mensagem do meu gerente confirmando revisão posterior. Não escrevi acusações, só fatos. Na segunda-feira enviei um e-mail formal ao diretor e ao jurídico solicitando reavaliação da decisão com base nas evidências anexadas. Sem ameaça, sem emoção, profissional. E foi aí que o jogo começou a virar. O silêncio que veio depois não era mais de indiferença, era de tensão. 2 dias depois, recebi uma ligação do jurídico pedindo reunião para esclarecimentos adicionais. Eu sabia que tinham encontrado algo. Quando voltei à empresa, senti olhares diferentes. Não de julgamento, de curiosidade. Entrei na mesma sala onde fui demitido, mas agora o clima era outro. O diretor parecia menos confiante. O jurídico falava com cautela. Confirmaram que o acesso partiu da estação do meu gerente. Ele alegou que apenas ajustou pequenos detalhes, mas a alteração numérica era objetiva. Eu perguntei por que eu não fui ouvido com mais profundidade antes da demissão. Silêncio. Porque a resposta real seria: era mais fácil me culpar. Foi então que veio a proposta: gostaríamos de reverter sua demissão. E naquele instante eu percebi algo poderoso. Uma semana antes eu estava saindo dali como culpado. Agora estavam me pedindo para voltar. Mas eu ainda não sabia se voltar seria vitória ou armadilha. Eu não respondi na hora. E isso, talvez, tenha sido o primeiro movimento estratégico que eu fiz desde que tudo começou. Porque naquele momento eles esperavam 2 reações possíveis: ou eu aceitaria imediatamente, aliviado por recuperar meu emprego, ou eu explodiria emocionalmente, usando a reunião como palco de vingança. Eu não fiz nenhum dos dois. Eu apenas respirei fundo e disse que precisava de alguns dias para pensar. A expressão do diretor mudou. Ele não esperava isso. Para ele, aquela era uma oferta generosa. A empresa estava abrindo uma exceção. Estava corrigindo um erro. Na cabeça deles, eu deveria estar grato. Mas eu não estava. Eu estava lúcido. Quando saí daquela sala pela segunda vez, a sensação era completamente diferente da primeira. Na primeira vez, eu saí menor. Na segunda, eu saí maior. Não porque eles estavam errados, mas porque eu tinha aprendido algo sobre mim. No caminho para casa, o telefone tocou 3 vezes. Número da empresa. Eu deixei tocar. Pela primeira vez, o poder da decisão estava comigo. Em casa, sentei novamente à mesma mesa da cozinha onde tinha entregado a carta de demissão dias antes. Minha esposa me olhou esperando a resposta no meu rosto. Eu contei tudo. A confirmação do acesso, a tentativa de reverter, a proposta de reintegração. Ela fez uma pergunta simples: você conseguiria trabalhar lá de novo fingindo que nada aconteceu? Essa pergunta ficou ecoando na minha cabeça. Conseguir, eu até conseguiria. Eu precisava do salário, precisava da estabilidade. Mas a questão não era essa. A questão era confiança. Porque confiança não se reconstrói com bônus. Naquela noite eu não dormi. Não por ansiedade, mas porque minha mente estava analisando cenários como se eu estivesse montando um relatório estratégico da minha própria vida. Se eu voltasse, estaria entrando em um ambiente onde a primeira reação deles, diante de um problema, foi me descartar. Se algo acontecesse novamente, eu seria o culpado automático? Ou ficaria marcado como o cara do escândalo do relatório? Por outro lado, sair sem outra proposta concreta era arriscado. Mas havia algo mais forte do que o medo financeiro: dignidade. No dia seguinte, recebi uma ligação direta do diretor. Ele adotou um tom mais pessoal. Disse que reconhecia que a condução foi precipitada, que a empresa valorizava meu trabalho, que estavam dispostos a oferecer um ajuste salarial e um bônus extraordinário como forma de compensação. Compensação.
Essa palavra soava como tentativa de comprar silêncio. Perguntei se haveria retratação formal para a equipe. Ele respondeu que poderiam comunicar que houve um equívoco técnico no processo de apuração. Equívoco técnico. Não era só um equívoco técnico. Era uma decisão tomada sem ouvir o outro lado. Mas eles nunca usariam essas palavras. Pedi para formalizarem a proposta por escrito. Quando o e-mail chegou, percebi o nível do dano interno que aquilo tinha causado. A oferta incluía aumento salarial de 18%, bônus de permanência e garantia contratual de estabilidade por 12 meses. Isso não era apenas correção, era contenção de risco. Eles estavam com medo. Enquanto isso, algo acontecia nos bastidores que eu só descobriria depois. O acesso do meu gerente havia sido auditado mais profundamente. Descobriram que não foi a única alteração feita sem registro claro. Havia pequenos ajustes anteriores em outros relatórios, sempre próximos a reuniões importantes, sempre sem comunicação formal. A empresa não estava apenas revendo meu caso. Estava começando a perceber um padrão, mas naquele momento eu ainda não sabia disso. O que eu sabia era que, em menos de uma semana, eu tinha saído de acusado a peça estratégica novamente. E foi então que decidi fazer algo diferente. Em vez de responder à proposta imediatamente, comecei a marcar entrevistas. Não porque eu tinha outra oferta, mas porque eu precisava saber quanto eu realmente valia fora daquele ambiente. Na primeira entrevista, contei a história de forma objetiva, sem drama, sem vitimismo. Mostrei documentação, mostrei postura. O gerente da empresa me olhou e disse algo que eu nunca vou esquecer. Você não perdeu seu emprego, você foi vítima de um erro de governança. Governança, essa palavra me deu perspectiva. Na segunda entrevista, perguntaram como eu reagi emocionalmente à demissão. Eu disse a verdade, fiquei em choque, mas escolhi agir com fatos, não com impulso. O recrutador respondeu, é exatamente esse tipo de perfil que precisamos. Enquanto isso, as ligações da antiga empresa continuavam. Primeiro o RH, depois o diretor novamente. Depois até meu gerente tentou me ligar. Eu não atendi, porque eu queria que ele sentisse, pelo menos por alguns dias, a mesma sensação que eu senti, incerteza. 3 dias depois recebi uma informação inesperada de um ex-colega. Meu gerente tinha sido afastado temporariamente para a investigação interna. Naquele momento, eu entendi que a história era maior do que parecia. A empresa não estava apenas tentando me trazer de volta. Estava tentando evitar algo maior. Talvez um processo. Talvez um escândalo interno. Talvez a exposição de falhas de controle. E foi nesse ponto que algo mudou dentro de mim definitivamente. Eu percebi que voltar não seria apenas aceitar um emprego. Seria me colocar novamente dentro de uma estrutura que só me valorizou quando percebeu o risco de me perder. E isso não é valorização, é cálculo. Uma semana após a minha demissão, exatamente 7 dias depois de eu sair com uma caixa na mão, eu recebi uma última ligação. Dessa vez, o próprio diretor pediu para conversar pessoalmente fora da empresa. Marcamos em um restaurante discreto. Ele foi direto. Disse que reconhecia que a empresa falhou comigo, que decisões foram tomadas rápido demais, que estavam dispostos a revisar processos internos por causa do meu caso, que queriam que eu liderasse um novo projeto de compliance financeiro. Isso era promoção disfarçada. Eles não queriam apenas que eu voltasse, queriam que eu ajudasse a consertar o que expôs a fragilidade deles. Eu ouvi tudo em silêncio. No final, ele perguntou, o que você precisa para voltar? E essa pergunta revelou tudo. Porque agora a negociação não era sobre salário, era sobre posição de poder. Eu poderia pedir mais dinheiro, poderia exigir cargo maior, poderia usar a situação a meu favor. Mas então eu pensei em algo simples. Se eu precisasse negociar respeito, é porque ele nunca foi genuíno. Eu terminei meu café, olhei para ele e disse calmamente que agradecia a proposta, mas que havia decidido seguir outro caminho. Ele tentou argumentar. Disse que eu estava deixando uma oportunidade estratégica. Talvez estivesse, mas eu estava escolhendo algo mais importante: paz. 2 semanas depois, recebi proposta formal da segunda empresa onde entrevistei. Cargo superior ao anterior. Ambiente menor, mas com estrutura clara de auditoria. Salário maior que o oferecido pela antiga empresa, mesmo após o aumento. Aceitei. No meu primeiro dia num novo trabalho, senti algo que não sentia há muito tempo: leveza. Não porque o ambiente era perfeito, mas porque eu estava ali por escolha, não por necessidade. Algum tempo depois, soube que meu antigo gerente foi desligado, oficialmente por incompatibilidade com políticas internas. Extraoficialmente, porque a investigação revelou que ele alterava dados para melhorar indicadores, antes de apresentações estratégicas. Eu não senti satisfação, senti encerramento, porque no fim das contas, a maior lição não foi sobre erro técnico, foi sobre postura. Se eu tivesse reagido com desespero, teria validado a narrativa deles. Se tivesse aceitado voltar imediatamente, teria mostrado que meu valor dependia da aprovação deles.
Mas quando eu escolhi agir com calma, coletar provas e manter profissionalismo, eu mudei o jogo. A empresa me demitiu tentando preservar a própria imagem. Uma semana depois, estavam tentando preservar a própria reputação me trazendo de volta. Mas eu já não precisava que eles me validassem. E agora eu quero saber de você. Se você estivesse no meu lugar, você voltaria? Aceitaria o aumento e fingiria que nada aconteceu? Ou escolheria recomeçar, mesmo com risco? Comenta aqui embaixo porque eu realmente quero ler sua opinião. E se essa história te prendeu até aqui, deixa o like, porque isso mostra que você valoriza histórias reais, onde o jogo vira. E se você gosta de narrativas onde a verdade aparece, onde injustiça encontra resposta, onde postura vence impulso, se inscreve no canal, porque às vezes a maior vitória não é recuperar o que você perdeu, é perceber que você nunca precisou daquilo para saber o seu valor.